Como é a tua autoestima? É baixa? É alta? Você se sente valorizado, valorizada diante de Deus e dos homens? Ou tem se sentido inferiorizado diante de algumas pessoas ou situações? Não consegue atingir seus objetivos que você traçou? Se sabota o tempo todo? Se esse é o teu caso, fica aqui que esse vídeo é para você. Esse vídeo é o segundo de uma série sobre como você pode se redescobrir e aprender sobre o teu verdadeiro valor. E se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, assiste para que você não perca nenhuma bênção que está reservada para você. Eu sou Isabel Alonso, psicoterapeuta sistêmica e integrativa, mas a minha maior paixão é falar de Jesus, é falar do poder que Jesus tem de reestruturar vidas e comparar a Bíblia com a ciência, com a mente, com a verdade e com as mentiras que muitas vezes a nossa mente produz. Jesus quer que você saiba quem você é e que você tenha certeza do amor dele por você. Então, vamos lá continuar a história que está em Mateus 3,13 a 4,11. Depois do batismo de Jesus, de ele ouvir as palavras do seu Pai, o Espírito Santo leva ele para o deserto para ser tentado pelo inimigo. E aqui eu trago a segunda lição para a gente refletir. Certa vez eu ouvi um sermão de um pastor que fazia a seguinte pergunta: como a gente pode desenvolver a fé se tudo está correndo perfeitamente? Por razões que nem sempre são claras, nem sempre a gente entende, Deus permite, Ele deixa que a gente passe pelo deserto. Mas é no deserto que a gente valoriza o frescor de um copo d'água. É no deserto que a gente valoriza o pão. É no deserto que a gente deseja o frescor da sombra de uma árvore. É no deserto que a gente aprende a desenvolver confiança naquele que nos criou. É no deserto que a gente clama: Deus, onde estás? É passando pelo deserto que a gente sai do outro lado melhores do que quando a gente entrou. E existem vários tipos de deserto, figurativamente falando. Existe o deserto de uma doença aparentemente incurável, o deserto de uma crise financeira, o deserto de uma crise no relacionamento, o deserto da morte de alguém que a gente ama muito. Mas o fato é que a gente muitas vezes é levado para um deserto. E existe também o deserto aqui dentro da nossa mente, onde muitas vezes existe um campo de batalha com pensamentos intrusos. Enquanto você está passando pelo deserto, esses pensamentos vêm com questionamentos, falando assim: escuta, você fala que é filho de Deus, você fala que é filha de Deus, mas por que isso está acontecendo com você? Então hoje eu quero dizer para você o seguinte: todos nós passamos por desertos e que a gente não pode escolher o tipo de deserto que a gente passa, mas a gente pode sim escolher como a gente passa nesse deserto. E existem duas escolhas para a gente passar pelo deserto. Um é a de ver o deserto como uma oportunidade de crescer a nossa fé e de perguntar para Deus: Senhor, o que eu devo aprender aqui nesse deserto? A outra opção é a gente reclamar, é a gente culpar a Deus por estar passando por aquele deserto. Então hoje, que atitude você escolhe ter nesse deserto? A de reclamação ou a de gratidão? Você se sente um coitado, um abandonado por estar no deserto? Ou você se sente um privilegiado por demonstrar o teu amor a Deus no meio do deserto? Sabe que isso me faz pensar que é no deserto que a gente pode renovar o nosso voto de amor incondicional a Deus.
decidindo acreditar nele, mesmo em meio ao deserto. Afinal, eu digo para você, a gente vive falando do amor incondicional de Deus por nós, mas e o nosso amor por Deus? É condicional? Então eu te convido a fazer uma autoavaliação, ativar a tua consciência e se lembrar sempre que você escolhe a reação que você quer ter enquanto está passando em um deserto. Que você que está ouvindo essa mensagem, que especialmente aqueles que estão passando por algum tipo de deserto, que você tenha a certeza do amor de Deus por você, independentemente se você está sentindo ou não. Porque a gente tem que aprender a viver pela palavra. Deus disse que nos ama, independente se eu estou sentindo ou não, Ele nos ama. Vamos desenvolver intencionalmente um amor também incondicional pelo nosso Criador. E isso também é uma escolha. E se esse assunto é relevante para você, dá um like, compartilha e se inscreve no canal. Que Deus abençoe você e a tua família. E até o próximo vídeo.